Catar feijão? Tema central do texto qual é? É como eu escrever um texto. Como escrever um texto, ensinar a escrever um texto. Esse é o tema central. Qual a função da linguagem predominante? Isso, Michelle, é escrito. Metalinguístico? Metalinguística. Então, o tema é como escrever, como se ensina a escrever, e a função é a metalinguagem, a metalinguística, certo? Muito bom, meninos. Vou dar isso pra cá. Aqui nós temos dois textos, né? O primeiro texto, texto 1, é o texto chamado Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Pensem, né? Então, aqui nós temos um texto em que, no primeiro momento, até o primeiro ponto final, nós temos pessoas, o João, a Teresa, o Raimundo, que sempre ama alguém, né? Então, o João amava a Teresa não amava o João, ele amava o Raimundo. O Raimundo amava... deixa eu só colocar aqui. O Raimundo amava, então, a Maria, mas a Maria não amava o Raimundo, amava o Joaquim, e assim por diante. A intenção deles aqui, então, é formar pares, não é? Formar pares. Na verdade, o João queria formar par com a Teresa queria formar um par com o Raimundo, a Maria com o Joaquim, e a Lili não queria formar par com ninguém. A Lili não quer saber desse negócio. Na segunda estrofe, o João foi para os Estados Unidos, então ele não formou um par, ele foi sozinho para os Estados Unidos. A Teresa também não formou par, foi para o convento. O Raimundo morreu de desastre, a Maria ficou para a tia, cada um tomou um rumo da vida, certo? Então, no primeiro momento, a intenção deles era formar um par. No segundo momento, eles viram que isso não ia dar certo, cada um tomou um rumo e foi ser feliz como pôde ser feliz. Tudo bem no texto 1? Seria o texto explicando o próprio texto? Esse aqui? Não, ele não seria. Não, né? Não. A função aqui estava de convencimento, né? Porque o João tenta convencer a Teresa o Raimundo, então apelativa, né? Não seria metalinguística aqui. Nesse texto, não. No texto 2, significado da palavra quadrilha. O que significa quadrilha? Viram que o título do texto 1 é quadrilha, né? Então, é uma palavra, um substantivo feminino que significa aglomerado de pessoas que se juntam para assaltar ou fazer mal a algo ou alguém. Bando de ladrões e ou assaltantes, corja. Então, esse é o primeiro significado da palavra quadrilha. Então, prender uma quadrilha de ladrões. Então, a palavra quadrilha se refere a bando de ladrões, certo? Quadrilha pode ser dança, tipo de dança em que os pares executam passos ensaiados, sendo muito comum em festas juninas. Isso pode ser quadrilha também, uma dança. Ou a quadrilha pode ser a música que é tocada durante a dança. Então, pensem vocês na festa junina. Tem a quadrilha, que é a dança. Mas a música que se toca lá para que as pessoas dancem também se chama quadrilha, certo? Então, essa é a definição. Aqui, no texto 2, nós temos função metalinguística. Porque o texto 2 está explicando. A função metalinguística é sempre uma explicação, tá? Então, no texto 2, a gente tem função metalinguística. No texto 1, a gente podia ter aí a função poética, por conta de como o texto está disposto. Nós temos também a função metalinguística, a função apelativa, mas não metalinguística, certo? Então, vamos à pergunta. Compare os textos 1 e 2 e observe a palavra quadrilha. Letra A. Em qual dos dois textos o termo acima é tratado com outro sentido diferente do habitual e por quê?
No texto 1, no texto do Carlos Drummond, ou no texto 2, que foi recheado do dicionário, que é diferente do habitual? Qual dos dois a trilha é diferente? Texto 1 ou texto 2? Texto 2. Vamos voltar lá. Em qual deles a palavra quadrilha está empregada no sentido diferente do habitual? O texto 1. O texto 1. Texto 1. Porque o texto 1 dá significados outros. O texto 2 está dizendo que é. O texto 2 foi tirado do dicionário, certo? Então, o texto 1. Aí a outra pergunta é, por que é diferente do habitual? Porque no texto 1 as palavras podem ter outro significado? A palavra quadrilha pode ser conotativa no texto 2, do texto 1? Pode ser conotativa? Pode. Porque a gente pode dizer que no texto 1, eles querem formar os pares, como eu disse para vocês, não é? Mas é literalmente para se dançar a quadrilha que eles pretendem formar esse par, ou eles querem formar um par para a vida? Para a vida. Para a vida. Eles estão querendo casar. Então, o sentido é conotativo. Percebam vocês que quando ele fala o significado da palavra quadrilha, não tem casamento aí. Quadrilha não significa casamento. E no texto 1, quadrilha faz sentido se for casamento. Certo? Entenderam isso? Uhum. No texto, letra B. No texto 1, percebemos que há um dos personagens que tem mais sorte no amor. Aponte-o e justifique sua resposta. Quem teve mais sorte no amor? A Lili. Apareceu no texto. A Lili. E por que? Ela não queria casar e foi a única que casou. Justamente. A Lili era a única que não tinha interesse em ninguém. E foi a única que casou. Olha que ironia do destino. Vocês acham que a Lili casou, gente? Porque... Ela teve paciência, né? E esperou o digníssimo dela. Ela casou? Oi? Com quem que ela casou? Com João Pinto Fernandes? O J. Pinto Fernandes, não é? Pinto Fernandes, isso. Em que situações da nossa realidade a gente usa o nome das pessoas só pelo sobrenome? Eu costumo chamar as pessoas só pelo sobrenome. Eu não chamo pelo nome. Em que momento? Quando a pessoa é o quê? É uma pessoa importante. Quando é uma pessoa importante. Não é? Ela casou por interesse. Porque ela casou por interesse. Aí matou a charada. Nossa. Certo? A Lili não esperou a vida. Gente. A Lili casou porque o J. Pinto... Ele não tem nem nome. Os outros só tem nome. Percebam, e são nomes bem comuns. É João, é Tereza, é Raimundo, é Maria, é Joaquim. Nomes comuns. Nome de qualquer um. Nome de perrapado, como nós nessa vida. Pronto. Casa com J. Pinto. Nós não, será mais importante. Oi? Nós não, será mais importante. Não, nunca. Aí ela casa com J. Pinto Fernandes, que ele tem nome de família. A Lili, nem nome a Lili tem. A Lili, gente, que é apelido? Nem nome a criatura tem. Ela chama o quê? Lilian? Pode ser qualquer nome. Ela chama Lili. Então, ela tem só um apelido. E aí, ela casa com J. Pinto Fernandes. Por quê? Como a colega disse aí, ó, foi a grande sacada da Lili. É o que ela esperou. Ela não esperou o amor da vida. Ela esperou a oportunidade. Foi a oportunidade. Justamente. Achou o fulano lá, tinha dinheiro, tinha fama, sucesso. Então, é com esse que eu vou casar e agora. Porque a Lili nem pensava em casamento. Então, essa é a resposta da letra B. Então, a ponte justifica a resposta. É a Lili, o personagem, e ela casa por interesse. Com objetivo, aqui tem um textinho para vocês fazerem. Eu vou deixar vocês fazerem isso depois, tá bom? Vamos ver aqui. Descubra nos textos a seguir as funções da linguagem.
Se tiver mais de uma função, vocês falam que tem mais de uma. Ah, tem poética, tem emotiva, tem sei lá o quê. Se tiver só uma, só uma. Pronto. Letra A. O homem letrado e a criança eletrônica não mais têm linguagem comum. Nesse texto aqui da Rosemarie, nós temos que tipo de função? Poética, emotiva, apelativa, referencial, que função? Vamos lá, pessoas. O homem letrado e a criança eletrônica não mais têm linguagem comum. Ele está apenas dando uma informação, não é? Não é isso? É isso. E é uma informação, qual é a função? Referencial. Referencial. Então, se é uma informação, a função tem que ser referencial. Letra B. O discurso comporta duas partes, pois necessariamente importa indicar o assunto de que se trata e, em seguida, a demonstração. A primeira dessas operações é a exposição, a segunda, a prova. E aqui? O Aristóteles está explicando o que é o discurso e, ao mesmo tempo, ele está fazendo o quê? Dando uma informação, não é? Isso. Qual a função ou quais funções? Metalinguística e referencial? Muito bem. Então, nós temos referencial e nós temos metalinguística. Eu esqueci de colocar aqui, gente, porque saiu errado. Nós temos a referencial e a metalinguística. A metalinguística porque é uma explicação. Então, ele explica a primeira dessas operações é a exposição, a segunda, a prova. E a referencial porque ele dá uma informação, tá? Eu vou arrumar aqui. Letra C. Amigo Americano é um filme que conta a história de um casal que vive feliz com seu filho até o dia que o marido suspeita estar sofrendo de câncer. É também uma informação aqui? Sim. É uma informação. E ele está explicando do que se trata o filme? Sim. Sim. É referencial e metalinguística também. Referencial e metalinguística. Letra D. Se um dia você for embora, ria se teu coração pedir. Chore se teu coração mandar. Emotiva. Emotivo. Emotiva? Emotiva não tem que ser verbo com o nome em primeira pessoa? Aqui não está na É primeira. expressiva. Poética. Sim, tem poética. E qual é a outra? Apelativa? Isso, apelativa. A Michelle respondeu aqui também. Então, nós temos apelativa e nós temos também a poética. Espera aí que eu tô ainda... Então, função poética e nós temos a função apelativa também. Deixa eu só consertar isso aqui agora. Espera aí. Então, na função apelativa, ele usa aí, ó, o teu, que é segunda pessoa, o se, né? Então, você, segunda pessoa, certo? Então, por isso que é apelativa. E aí, nós temos a última. Consertei. Nós temos a última aí. Olá, como vai? Vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo pegar um lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Esse olá... Compartilha a tela, professora. Função o quê? Compartilha a tela aí. Ah, eu não compartilhei, não. Peraí. É porque eu fui escrever e saiu, né? Aí, agora vem? Sim. Então, aqui nós temos a função fática na letra E.
Porque ele vai testar esse canal, né? Olá, como vai? Tudo bem? Eu vou ir. Então, esse tudo bem, olá, como vai? Função fática, certo? Perguntas aqui? Vamos aqui a outra, então. O texto é: desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. 6. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Então, simultânea quer dizer, eu posso ter mais de uma. Com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Existe uma que sempre vai predominar sobre as outras, certo? Eu posso ter mais de uma, mas uma é predominante. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Ele já disse aqui para nós, ó. Então, a função predominante aí é a função emotiva ou expressiva. Por que que é emotiva e expressiva? Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. É por isso que é chamada de emotiva? Sim. Quando ele tem como foco o próprio código, a função é qual? Não é emotiva. Qual é a função? Centrada no código. Metalinguística? Isso, então função metalinguística centrada no código. Então não é letra A. Letra B. A atitude do enunciador é o mesmo que o receptor, tá? Então o emissor, aliás, é o mesmo que o emissor, não o receptor. O enunciador, o emissor, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. São os interesses do enunciador que está se sobrepondo ao que está sendo dito? Quando ele fala, desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônica divertida hoje? Se for essa resposta, a função qual é? Centrada no enunciador, no emissor? A função é? Emotiva. Emotiva. Letra C. O interlocutor é o receptor, é o foco do enunciador na construção da mensagem. Esse interlocutor aí, esse enunciador, ele está preocupado com quem está lendo isso aí que ele escreveu? Ele está preocupado em fazer com que essa pessoa pense ou fale alguma coisa? Não. Isso, muito bem. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais? Se for o referente, a função é o quê? Expressiva? Referencial. Se for o referente, a função é referencial. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? Se ele for manter a comunicação, a função qual é? Fática. Fática. Então, a resposta certa é letra E. Então, a resposta certa, letra B de bola. Ok? Então, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Certo? 7. Terminando, gente. Assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento citado não contêm traços da função emotiva. Não tem função emotiva, certo? Letra A. Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de remédio. Esse infelizmente é a forma como o emissor está se sentindo? É ou não? Sim. Sim. Então é emotiva, certo? Se é a forma como ele Sim. emotiva. B.
A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório, quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Cobaia de laboratório é como o emissor vê a leitura? É como ele vê? Então, se é como o emissor vê, a função é emotiva. Letra C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. Quando ele fala o rótulo de um produto, ele está se referindo a quê? Metalinguística? Não. Esse aí está referindo-se ao rótulo mesmo do produto, não é? O rótulo da água sanitária, o rótulo lá da caixa de sabão em pó, o rótulo mesmo. Então é denotativo. denotativa, isso. É denotativa? Denotativa ou referencial. São os dois nomes dela. Letra D. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos para serem desmontados e montados picadinhos. Então ele fala ratinhos mortos, prontinhos, picadinhos. E aqui? É função emotiva ou não é função emotiva? É função emotiva. É função emotiva. Então a resposta certa é a letra C. C. Letra C, que é a função referencial. É a única que não tem traço de função emotiva. Ela é referencial. Letra C. Oitavo. Leia as passagens abaixo extraídas de São Bernardo de Graciliano Ramos. Primeiro, resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planejei adquirir uma propriedade de São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. 2. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava boletado desde meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. Terceiro, João Nogueira queria o romance na língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. 4. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar sabores. Será? Não será? 5. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Então, nós temos 5 partes retiradas do texto da obra São Bernardo de Graciliano Ramos. Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem. 2 dessas 5 partes demonstram a metalinguagem. Quais são elas? A, B, C, D ou E? Acharam? A metalinguagem não é quando alguém explica alguma coisa usando o mesmo código? Então, é a língua que explica a língua? É como se ensinasse a fazer... Aqui alguém respondeu, a Kemily respondeu letra A. Como se alguém ensinasse a fazer alguma coisa?
Então, quando eu tenho alguém ensinando a fazer literatura a partir da literatura, porque São Bernardo é literatura. Quando alguém ensina a fazer, escrever a partir da escrita, isso é metalinguagem. Então, olha no terceiro. João Nogueira queria um romance em língua de Camões. Língua de Camões é a língua portuguesa de Portugal, certo? Com períodos formados de trás para diante. Porque, na verdade, português de Portugal, nessa época, não agora mais, mas nessa época, eles usavam muito a inversão da frase. Primeiro o predicado, depois o sujeito. Então, ele está falando sobre como fazer um romance na língua portuguesa, dentro do romance. O quinto, foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente. Ou seja, eu não preciso de uma língua muito rebuscada para poder tratar de negócio, para poder falar com as pessoas. Mas arranjar palavras com tinta, tinta é a caneta. É outra coisa. Quando eu vou escrever, eu tenho que pensar como eu escrevo. Eu tenho que pensar nesse tipo de língua. Eu preciso elaborar melhor as minhas frases para poder escrever. É isso que ele está falando. Se eu fosse escrever como eu falo, ninguém me lia. Então, ninguém ia entender se eu escrevesse do mesmo jeito que eu falo. Então, a resposta certa, deixa eu ver aqui quem respondeu mesmo. Esqueci o nome. Foi a Kemily. Resposta certa, letra A. Certo? Ixi. Letra A, então. Ok? Meninos, então a gente termina por aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Não? A senhora vai ficar dando aula para nós? Como é que vai ser com ele? Como é que é? Não entendi. Se a senhora vai ficar dando aula para nós agora. Olha, por enquanto, só agora, durante esse período da quarentena, porque a professora não tem habilidades para mexer com os... Não, moço, faz isso não. Mas, gente... Nossa, Emerson, mas você, hein? É direto. Hã? Não, eu sou sincero, não fica rolando muito não, moço. Comigo o negócio é diferenciado. Oh, meu Deus. Vamos assinar um papel para a senhora ficar com nós agora. Assinar um papel, onde é que assina? Gente, não se prometam, por favor. Então, por enquanto, é isso, tá? Aí eu vou pedir para vocês entrarem na plataforma. Eu estava conversando aí antes. Esqueci o nome da menina que está conversando agora. Sou péssima para nome, gente. É uma vergonha isso. Mas Thaís. é verdade. Vou mandar para a Thaís, então, esses slides. E vou mandar para a Thaís uma lista. Só que a lista eu vou organizá-la primeiro, Thaís. Eu vou juntar, porque eu tenho duas listas separadas. E aí as duas listas separadas somos 40 exercícios. Então eu vou juntar numa só e vou reduzir o número de exercícios, porque não dá tempo de vocês fazerem tantos, certo? Então eu vou juntar, vou reduzir o número de exercícios e vou mandar. Então eu não prometo mandar a lista hoje. Vou mandar os slides hoje, a lista eu mando amanhã. E aí, gente, eu vou pedir para vocês entrarem na plataforma. Eu tô até com ela aberta aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês virem. Eu peguei da minha turma da noite, tá? Não é a de vocês necessariamente. Essa aqui é da turma do noturno. Mas, como eu estava dizendo antes, lá no início da aula, precisa ser a mesma. Não tem jeito de não ser, tá? Tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Deixa eu ver como é que eu volto para essa sala, gente, porque eu não estou na sala mais, parece. Aqui. Vocês conseguem ver? Lembrando a situação, conseguem ver? Sim. Esse aí é o exercício da unidade 1.
Aí eu precisava que vocês fizessem a unidade 1 e a unidade 2, que é tudo isso que a gente falou hoje. A unidade 1 é sobre os elementos da comunicação, são 5 exercícios, gente. E tem o desafio também. Esse desafio vocês também têm que fazer. O desafio da unidade 1, o desafio da unidade 2. Vai ser assim que a faculdade vai contabilizar a presença de vocês, tá? Eu não tenho acesso à plataforma de vocês. Então, quem vai fazer isso, provavelmente, é a professora de vocês, ela que tem acesso. Ô, professora, lá já tem a unidade 1, 2 e 3, mas não é sobre isso exatamente. A gente já fez a 1 e a 2, que fala sobre a Revolução dos Bichos, e uma dissertação que também era para fazer. Não, As nossas unidades não são essas. tá, isso aí foi ela que colocou o exercício dela. Eu vou ver o seguinte, eu vou ver o que aconteceu, por que não aparece esses exercícios aqui para vocês, porque esse aqui é o da plataforma, não fui eu que coloquei esses exercícios aí. Esses aí que vocês me falaram é dela, foi ela que colocou, tem como eu colocar, mas da plataforma é o que a Laís também tem acesso, então é pela plataforma, pelos desafios, que ela vai ter acesso para poder dar presença para vocês. Se vocês responderem só o exercício da professora, eu não tenho certeza que vocês vão ter presença com o exercício dela. Entenderam? Mas como é que a gente... Mas eu vou perguntar isso para a Laís. E aí eu entro em contato com a Thaís, que foi com quem eu tenho contato agora, tá? Até mandei esse oi para a Thaís, que eu não esqueci. Peraí. Chegou aí, Thaís? Então anote aí. Então eu vou entrar em contato sempre a Thaís, então vai ser a minha ligação com vocês, tá? Então eu mando para a Thaís manda para todo mundo as respostas. Então eu vou perguntar isso para a Laís agora, por que vocês não veem essas atividades da plataforma? Porque até quando eu conversei com ela, vocês tinham esse acesso. Agora, se não tem, porque alguma coisa aconteceu. Aí quem tem que liberar é o povo lá da faculdade. Eu vou ver isso e falo para vocês, e aí eu falo para vocês fazerem essas atividades aqui. São 5 questões, são todas objetivas, só o desafio, que é uma questão só, que é subjetiva, você tem que escrever. O restante é só para marcar mesmo, tá? Para a gente ter esse controle, tá bom? Mas aí, Sobre como o a gente conteúdo. não tem ele... Como? Pode falar, Gisele. Sobre o conteúdo da prova, vai ser só linguagem? Eu acho que sim, gente. Eu vou saber disso também, porque quem vai fazer a prova, eu penso que é a professora de vocês. E eu dei esse conteúdo agora porque é o conteúdo que a gente trabalha na faculdade com todos os primeiros anos. O conteúdo é o mesmo. E é o que está na plataforma também. Então é por isso que eu estou achando estranho vocês professora. não terem acesso aqui. Sim, pode falar. Não, tô falando, no caso tem que ser conversado, né, em relação a isso daí. Tem que ser conversado. Nós vamos conversar com a coordenadora. Porque assim, a gente já está bem, se a gente parar, vamos ser bem sinceras, a gente está bem atrasado em relação a esses conteúdos, essas coisas da língua portuguesa, né? E ainda não está funcionando na plataforma, e é bem complicado. Aí depois vai juntar tudo, vai virar uma bola de neve, e aí vocês querem porque vão querer a prova, né? Que a gente faça a prova. Então, tudo isso tem que ser pesado e ver o que realmente vai fazer pra gente. Sim. Que a gente tá tendo com esse conteúdo agora, a gente nunca viu esse conteúdo. Porque vocês não tiveram Então, uma aula virtual. nós já vimos esse conteúdo, mas de forma diferente, do jeito da professora Vânia, mas ele já foi visto. Não, mas nem pode chamar de aula. Mas nem tem esse conteúdo na apostila, não tem. Não tem? Ai, gente. Assim, é algo que a senhora tem que entrar em contato. Mas vocês lembram que ela passou uma pesquisa sobre isso, né, gente? Exatamente, ela passou uma pesquisa a respeito disso. Ela só não explicou como a professora está explicando, mas ela já deu a disciplina. Ela deu em sala de aula. Lembra que até a Thaís que escreveu no quadro para ela. Entendi. Exatamente. Gente, vou ver isso então.
Eu lembrei que a professora Vânia passou também. Vou ver isso. Por que que vocês não têm... por que que vocês não têm essas plataformas, tá? Aí, então, mais tarde eu entro em contato com a Thaís e a Thaís explica para vocês o que a Laís me explicou, tá bom? Ok. Então, tá bom. Muito obrigada. Até terça que vem. Vou mandar os exercícios, façam para a gente trabalhar os exercícios semana que vem, tá bom? Ok. Beijos, fica com Deus. Tchau. Tá, tchau. 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 Tchau.